Reginaldo Leme. Desculpa, pessoal. Tô chegando de Campinas, fomos fazer lá uma apresentação na Band lá. E peguei um trânsitozinho na estrada, mas estamos aqui. Boa. Faz um rescaldo aí do que você estava falando. Não, na verdade eu estava falando muito da Stock Car, Regi. Ontem foi uma prova, Ah, as pessoas estavam muito falando o que aconteceu e tal. E foi muito legal eu ver, não só o Thiago, o Thiago e o Casagrande são uns dos mais. O Daniel também, hein? A gente não pode esquecer. E o Ricardinho anda muito de bicicleta. Tem muita gente ali, não dá só para falar de poucos, não. Mas o Thiago Camilo é um dos caras mais bem preparados que a gente tem ali na Stock Car. E ele falou, cara, não tem que trocar de nada, não. Você tá louco? Porque eu ando de kart toda hora. Você me vê, tem horas que não dá para falar porque eu tô na academia, eu tô treinando. Cara, eu até falei isso pro Mal Mal ontem. Eu falei assim, Mal Mal, eu te prometo perder 5 quilos pro começo do coisa do ano que vem, se você me prometer olhar a fundo o que está acontecendo com o carro em termos de calor. Porque o meu carro nunca foi quente desse jeito. E aí eu falar assim, ó, e aí eu com certeza eu tô tendo, né? Porque a gente vai ficando velho, não tem jeito, né? Eu tenho essa carinha de jovem, mas eu tenho quase 50 anos. Então eu preciso me cuidar, não tenha dúvida. Mas ontem, Regi, assim, eu só falava assim, ó, você concentra na batalha. Quando faltavam 3 voltas, não tinha ninguém na frente, eu falei, meu Deus do céu, a cabeça começou a falar assim, opa, você tá para pifar, hein? E aí na volta aqui para chegar no final, até o box, eu falei, nossa senhora, não é andropausa, não. Eu tô, eu já fiz todo tipo de situação para ver. E como eu sou muito ativo, né? Eu ando muito de kart, e, putz, eu tenho andado de Porsche. Essa semana eu corro na Argentina, semana que vem eu talvez ande de Porsche. Na outra estoque na Via estoque. Flores, né? E na outra, eu vou te falar, eu não falei pro Dudu e nem pro Fefa ainda, mas tem brasileiro de kart. Se bobear, eu vou fazer esse trem aí, meu. Ô, Antes do Rubinho, Natal, a gente. Rubinho, quando eu vi você lá daquele jeito, eu não tenho a menor dúvida. Você é um dos caras mais bem preparados, cara. O que você faz, pelo amor de Deus, o que você faz, eu já te falei, você é até loucura. Você corre para lá, corre para cá, de corrida mesmo, fora o Sim, sim. preparo, fora a academia, tudo. Então, o que aconteceu é que eu acho o Jafone falou uma coisa certa. Esse novo escapamento passando muito próximo ali do cockpit, né? Também deve esquentar demais. Mas, velho, todo mundo sentiu demais. É claro que você vai sentir um pouco mais que os outros, né? Talvez o Não, seu mas, carro seja mais mas quente. eu tenho alguma coisa que, assim, desde o começo desse ano, eu não tinha esse problema. De repente, ô Léo, deixa comigo, Léo, que eu vou correr esse trem aí. Mas, de qualquer forma, eu não tinha esse problema. Começou nas últimas 3, 4 provas. O Albuquerque, que é meu irmão português, ele falou, cara, tinha um buraquinho uma vez que passava o calor do motor para dentro do cockpit. E às vezes parece que não é nada, mas é disso que tá, sabe, tem um monte de coisa que tem que dar uma olhada agora. A entrada de ar para dentro. Ontem chegou um momento, estava tão quente, Regi, para você, assim, a água está fervendo, mas fervendo. Eu coloquei o Dino Altman, que é o nosso médico top de tudo. Falei, Dino, faz favor para mim, entra dentro do meu carro, já faz 20 minutos que eu saí, olha o que você acha. Ele falou, insano, não dá para entrar. A água estava fervendo. Aí eu tive que jogar meio litro fora. Tem um botãozinho, né? Aí botava, queimava, até uma hora que zerou e ela começou a ficar um pouquinho melhor. Aí foi no momento em que eu até lavei o rosto, apareceu na televisão. Eu dei uma lavada no rosto e falei, nossa, preciso dar uma acordada bruta aqui. Mas Nossa, enfim, o Dino entrou 20 minutos depois que você tinha saído com a porta aberta, provavelmente. com a porta aberta. E ele falou, cara, não dá para tocar em nenhum tubo, tava pegando fogo. E os mecas, o Ferrugem, que, puta, é meu anjo da guarda ali, né? Ele falou, Ru, tô vendo, tá muito quente, tem alguma coisa mesmo, assim, sabe? Eu lavei o rosto, o Igor tá falando, eu lavei mesmo, eu peguei o esguicho, tirei da boca, que aí já tava vindo assim, tuf,
meu, mas mesmo se for menopausa, meu amigo, não tem o que fazer. É a idade, chega para todo mundo e ó, tem que, não dá para falar o que eu queria falar, mas é assim, ó, é lá, ó, é padrento e pau na máquina. Vamos falar de Fórmula 1, Regi. Como é que a gente viu? Manda um salve para os fãs de Recife, um grande abraço, Um Recife. abraço para vocês. Vamos falar, ó, meu bombom tá chegando aqui, meu bombom ficou preocupado comigo, viu, Regi? Ficou muito Eu pensei que preocupado ela comigo. estivesse lá. Não, ela tem que se cuidar, ela foi fazer uma, uma cirurgiazinha, mas já tá ótima e cada hora mais bonita. Ó. Também te amo, meu bombonzinho. Ô, Rubinho, bom, aqui a primeira pergunta, claro, quem acha que você vai ser campeão na Fórmula 1, não dá para dizer, a gente não sabe, mas o Hamilton está muito forte, está muito forte. 8 pontos de vantagem do Verstappen é uma diferença, até porque vai que aconteça alguma coisa muito diferente, ele pode ser campeão na corrida que vem, né? Mas ele teria que ganhar a corrida e o Hamilton ficar de sexto para trás, de sétimo, ou não marcar ponto e O, tal. o, É muito mais, o, difícil. mais, o mais legal é que tudo pode acontecer, né, Regi? Isso que é o mais legal. E assim, mais uma vez as pessoas estão perguntando: Verstappen está preparado para ser campeão do mundo? Está. Esse menino já foi campeão do mundo em outras, na categoria kart, já foi campeão europeu em outras versões, já foi campeão. Ele é preparado para ser campeão. Então pode ter certeza. Agora, você me pergunta, ele está vivendo um momento de tensão? Sim, Ixi, está, mas está sabendo lidar. Porque um cara que larga em sétimo, reação muito boa. As melhores largadas, se você ver de cima, foi dele e do Pérez. E foi indo para frente assim, muito. Soube desviar de um Alonso, né? O Alonso na curva 2 não viu que estava do lado, ele foi meio na grama, mas veio vindo. Então, está vivendo um momento de tensão. O Hamilton já apertou aquele botãozinho que a gente sabe que não pode falar, que é o seguinte: tô na minha, já fui um monte de vezes campeão, se for minha vez agora você, se não for, quero ser. Tem sido, né, tem trabalhado muito bem, mas o franco atirador neste momento sofre muito menos do que o cara da frente. verdade. Hoje se levantou aí vários sites respeitáveis até com fotografias, com imagens da uma eventual queima de largada do Verstappen, sabe? Que ele largou muito bem mesmo, de sétimo pulou para terceiro, em 5 voltas estava em segundo, mas isso ele tem carro para isso e é piloto para isso. Então, É. quero nem discutir isso aí, não é problema Mas com olha, hoje a tecnologia está tão forte que esse bafafá, né, porque você pensa assim, quem que pode reclamar mais de pegar no pé? O Verstappen ou o Hamilton esse ano? O Hamilton, que foi punido aqui, foi punido lá, né? Tudo bem. Esta prova, o Verstappen 5 posições para lá. Mas por que a FIA faz isso? Para dar instrução para a meninada que está vindo que bandeira amarela é perigo. Então, bandeira amarela não é que nem fala o amarelo que a gente fala assim, atenção. Não. Bandeira amarela é que tem alguma coisa que aconteceu. Às vezes, nós, como seres humanos, nós julgamos a coisa. Você passa, o carro estava lá do outro lado, você fala assim, não precisava. Ah, entrou o safety car, vai se danar. Não precisava. É verdade, tem essas coisas. Mas, quando a bandeira é dupla, é que assim, meu amigão, caiu tudo ali na pista, tá ruim, não dá. Então, tem que ser respeitado. Isso é para meninada. Mas é um campeonato que estão batendo na tecla aí de muitas coisas que estão acontecendo. Essa prova agora, a gente não conhece a pista. Eles devem ter no simulador muitas coisas, mas a gente não tem nenhuma informação. Então, temos uma semana de folga até para eles, né, Regi? E aí volta para uma pista de rua, né? pista de rua, uma retona grande, eu não sei o resto como é que está, mas eu vou lembrar você que todas as simulações feitas para essa do Catar
davam conta, tinha simulações que falavam de uma velocidade média muito baixa, semelhante a de Húngaro-Ring. E não tinha nada disso. Tinha curvas, tinha algumas curvas de baixa, mas tinha uma curva de 100 km por hora. Mas a maioria era curvas de média, duas de alta, um retão bacana. Esse retão já sabia, 1.068 metros. Uhum. Mas, enfim, simulação é uma coisa, na real é outra, né? Eles encontraram uma outra realidade, e tanto que a ideia era que favorecesse a Red Bull e, no final das contas, a Mercedes foi absoluta lá. Mas a gente vem com essa já faz, já são duas provas, né, Regi? A gente vem falando que duas provas para favorecer o Verstappen e aqui no Brasil foi Interlagos, né? completamente diferente até um certo momento. Com O que você frio, acha que aconteceu de o, melhorar tanto a Verstappen, Mercedes? o calor ajudou a degradação de pneu e ele realmente andava mais com pneu duro. Então, o carro, os dois carros com características completamente diferentes, mas pedindo pelo mesmo tipo de pneu. Porque às vezes o carro sai de frente, o que, que você quer? Um pneu mais duro, com uma estabilidade atrás, né, de construção de pneu, e aí você contorna melhor. Aí você fala, bom, mas o carro do Hamilton, o pneu traseiro é o que está escapando, então vamos botar o amarelo que faz sair um pouco mais de frente. Mas gastava muito no calor. E de repente, cara, eletronicamente, tudo que eles fizeram foi o suficiente para aquele carro ficar um canhão. E mais, hein? Mostrou uma coisa, não era só o motor. Essa corrida eles correram com o motor mais velho e você viu que andavam um montão. Então, não era só o fato de ter o motor. É que aqui no Brasil ele andava quando ele abria a asa, ele andava 30 quilômetros a mais na reta. Aí é muita coisa, não tem como fazer, não. Agora era um pouco menos, mas você tem razão. Também tinha coisa no carro. Então, eu acho que a Red Bull está bem preocupada com esse final de campeonato aí, né? Porque, Eu acho. além de tudo, já que você falou de calor, as duas vão ser. Não tem como não ser calor lá. Por mais que É. seja novembro, dezembro, mas não tem como não ser calor, né? Vamos lembrar que a Copa do Mundo do ano que vem, Copa do Mundo tradicionalmente é junho e julho. Lá vai Sim. ser disputado em novembro e dezembro, né? É, Porque é é. impossível junho e julho. Então, mas vai estar calor. Vai estar Vai. calor, não tem jeito, né? Agora, um Alonso com a mão do negócio, hein? Foi muito legal ver o pódio do Fernando. Eu e o Tony ontem, a gente acabou a prova, quando acaba a corrida de Santa Cruz, a gente pegou o nosso Toyotinha e foi guiando até Porto Alegre. E aí a gente gravou um vídeo pro Fernando Ah, e até tirando sarro, né? Que eu falei assim, Fernando, eu fui terceiro também, me dá os parabéns. O Tony, a única coisa que ele ganhou foi uma falta de coco que caiu o teto dele, mas dá o parabéns para ele também, senão ele vai ficar triste. Foi muito engraçado, então. ele Mas já o te cara andou. respondeu? Já Não, te não, ele, respondeu? olha, ele deve ter respondido pro Tony, né? Foi no telefone do Tony, mas, É. cara, é impressionante o que ele guiou. E lógico que a gente não sabe as condições do pneu do Pérez, mas hoje eu aposto com você que a Red Bull não teria feito a parada, porque o Pérez era muito mais rápido que o Alonso e o pneu, assim, a gente não pode falar porque a gente viu furo de pneu, né? A gente viu coisas acontecendo, mas a chance do Pérez ter diminuído o ritmo para 2 segundos e ainda ter acabado na frente do Alonso era muito grande. Uhum. Mas como se não acontece, foi muito legal ver o pódio do Alonso. E você viu hoje a declaração do Ocon? Falou que, meu, o cara é mais bem preparado do que qualquer um ali no grid. Ele está comparando, logicamente, com o Hamilton, né? E já É. tiveram as suas épocas, mas você me pergunta, quando o Schumacher voltou, ele não tinha o mesmo preparo do que o Alonso tem hoje. Talvez até porque os simuladores ainda não estivessem com aquela coisa, mas mais do que tudo, o preparo se deve ao amor que ele tem ao esporte. Ele quer fazer. E ele falou, né? Eu não voltei só para esse ano, eu voltei para o ano que vem, que eu acho que a minha experiência vai fazer vingar o carro que precisa ser. Cara, eu torci muito, muito, muito. E ver
a preocupação dele, né, de falar para a equipe, dá um jeito do Ocon me defender um pouquinho lá atrás, né, de sacar que o Pérez podia estar... Uma das barreiras para o Pérez seria o Ocon, né? Foi muito legal esse pódio, muito legal. Torci muito, gostei muito. Ele estava feliz demais na entrevista com a Mariana, super feliz. E você sabe que ele é o 23º mais velho a chegar ao pódio. Vamos tirar, se você começar a eliminar lá de trás, nos anos 50, que teve pódio com 53 anos de idade, o Fangio fez com 46, tá? Sim. Mas da era moderna, e essa era moderna a gente considerou até para escrever a matéria ontem do Jornal da Band, a gente considerou, não dá para dizer, era moderna, na verdade, é considerado de 70 para diante, né? Mas aí ainda tinha muito pódio com idade. Então, a gente considerou os acima de 40 anos, os últimos, foi Nigel Mansell, com 41, Uhum. não me lembro o ano, não me lembro o ano, o Schumacher com 43. Isso, eu vi vocês falando. E essa do Alonso 40. É muito legal. O meu último pódio foi com 37, Regi. Então, foi aquela vitória de Brown, porque depois eu não subi no pódio de Williams. Então, foi 37. Eu parei com 39. Eu acho que tudo tem, né? Você vê, eu estava contando do meu condicionamento físico. Ontem não era aquela questão de o chorão e tal. Ontem eu estava sofrendo mesmo, entendeu? Tanto é que hoje eu já fui na Mince, fui lá para olhar. Para quem não conhece, a Mince trata de você de um jeito que você tem tudo em cima da proteína. Então, você vê, eu tava aqui, assim, parece um Doritos, mas é proteína, completamente proteína. Então, por um momento onde eu preciso perder, porque eu tô super inchado de ontem, porque eu bebi 3 litros d'água antes da prova, bebi a água fervendo e depois da corrida bebi tudo que eu tinha de água e não ia no banheiro. Então, você imagina o que eu estava desidratado, né? E hoje estou fazendo xixi tudo aquilo que eu não tinha para fazer. Então, aí você fala, pô, preparo, você tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Mas, fundamentalmente, o que precisa para andar bem? Amor, porque não tem muito, né? E o Alonso está dominando nessa área aí. Eu queria muito ver essa mensagem sua para ele. Muito legal. Agora, vamos lá. O Ocon também guiou bem. Ele tentou segurar o Pérez ali, mas não tinha jeito, porque o cara vinha com pneus melhores. As Ferraris, eu gosto do lado técnico, né? O Sainz andando muito mais que o Leclerc num sábado, onde foi encontrado um problema, e aí teve a volta do Leclerc muito bem, que depois aí não passou aquela coisa, 2 carros iguais, é muito difícil, principalmente numa prova como essa. Você vê que a expectativa era de poucas ultrapassagens, vocês mesmos falavam. Por quê? Porque curvas de altíssima velocidade com o carro atrás, você não consegue seguir. Então, a expectativa é que não tivesse ultrapassagem. Mas a reta longa favorecia e a curva que antecedia a reta ajudava, que era uma curva um pouco mais longa. Você vê, quem ia passar entrava um pouco mais largo, saía cruzando e conseguia. Então, teve ultrapassagens boas, mas o Leclerc para passar um Sainz era muito difícil, até porque eles estão lutando aí por aqueles pontinhos diretamente com o McLaren, né? Bom, E agora a a Ferrari McLaren, disparou. então, e a McLaren teve um largaram muito para frente, mas tanto eles quanto o Gasly tiveram uma corrida muito apagada, né? Eram os dois que eram duas equipes que estavam lutando bem, né? Aí, por exemplo, a AlphaTauri estava 112-112 com a Alpine. Pô, a Alpine marcou 28 pontos e ele 0. Disparou, acabou. A Alpine já vai ser quinta no campeonato. E a briga Ferrari e McLaren também já era. A Ferrari vai ser terceira. Não... O Schumacher vai bater o Mazepin na Haas. Eu não vi uma que o Mazepin bateu o Schumacher, então
essa comparação não dá muito para fazer. Aí vamos falar do Bottas, né? Estão falando bastante do Bottas. Cara, é o seguinte, por que que ele anda muito na sexta-feira? Porque não tem pressão nenhuma. Quando chega um momento um pouco mais de pressão, a coisa começa a ferver e tem horas que ele anda, tem horas que não anda. A gente já viu que velocidade ele tem, tá? Velocidade comparada com um dos melhores de toda a história, que é o Hamilton. Então, ele vai. Só que ele caiu para trás e se viu Ele começou a ultrapassar a hora que o Toto mandou a mensagem para ele. Mas não porque ele vem a mensagem, mas é aquela coisa. Às vezes você tá num bolo, você não consegue passar, né? E o da frente abria a asa, o outro da frente abria a asa, enfim, não conseguia, né? Então é uma coisa. Espera aí que eu vou acender a luz aqui, que tá ficando escuro. Não estava prevendo essa. Mas pode falar que eu tô aqui, hein? Tá. Todo mundo perguntando aqui, dizendo que a Red Bull procurando explicar a velocidade de reta da Mercedes, focando na eventual irregularidade da asa da Mercedes. Mas hoje em dia, hoje não dá mais para pensar em irregularidades, tanto que 0,2 milímetros de abertura, da diferença de abertura aqui no Brasil, já deu uma punição feia, né, para o Hamilton. Então, não acredito que eles vão encontrar nada. O Dudu chegou aqui, só que ele não vai ouvir. Ô, Dudu, pega. Acho que tá ali dentro o negocinho do fone de ouvido. Pega ali para você só participar. Tá no meu quarto. Fala um pouquinho dessas categorias também, né? Até porque perguntar o que. Fórmula 4. Vamos perguntar para ele o que ele tá achando do campeonato de Fórmula 1, né? É importante saber desses jovens todos, como é que. Fala oi pro tio Regi. Fala, Dudu. Regi. Oi para todo mundo que tá aí. Você fica bonito com esse óculos, filho. Estamos querendo saber a sua opinião sobre Fórmula 1. Claro que eu acho que você, principalmente, não viu um campeonato igual, de jeito nenhum, né? Tão disputado. Mas se você puder dizer quem que você acha que vai ganhar, manda ver. Eu acho que, primeiramente, é bom, né, voltar a ter algum tipo de disputa. Eu sei que acaba sendo um pouco igual política, né, porque meio que se separam dois mundos, né, do pessoal que gosta de assistir. Então fica meio que o mundo do Verstappen, um pouco do mundo do Hamilton também. Então, mas eu acho muito legal. Eu honestamente gosto muito de ver as corridas. Eu sempre acordei para ver as coisas do papai e depois disso meio que larguei de mão um pouco, porque, né, Fórmula 1 é difícil de se assistir, você precisa gostar muito para assistir, mas eu acho que hoje em dia tá muito legal. Eu honestamente espero que o Verstappen ganhe, mas eu não é porque eu Quero prefiro ver ele, ali. nada desse tipo, é só porque eu acho que é muito bem, eu acho que faz muito bem para o esporte ter vencedores diferentes, não é porque eu tenho nada contra o Hamilton, nem Não nada. tenho dúvida. Mas eu acho que os dois têm as duas qualidades diferentes. É lógico que o Verstappen, eu acho que é legal de assistir ele andar também, por conta da agressividade dele, né? Ele é meio marrento assim também, então acho que é uma graça a mais assistir ele. Eu honestamente me identifico um pouco mais com o estilo do Hamilton, né? Não só de guiada, mas acho que... Mas gosta mesmo do Leclerc, né? eu gosto mesmo do Leclerc. Eu também. Queria estar Gosto vendo muito. lá em cima, mas Ô filho, mas você falou em assim que estava meio chato assistir Fórmula 1, porque até a gente já sabia quem ia ganhar, né? Pelo fato de carros muito superiores, aquela coisa. Hoje é legal ver. Voltou a ser legal. Pô, você imagina, quase 200 mil pessoas em Interlagos, né? Mas eu Então, acho também que as transmissões ficaram muito mais legais, né? Acho que o pessoal deu uma ênfase a mais, principalmente nesse ano na TV, na televisão. o cara mora na televisão Itália, ele fica. Eu acho que realmente deu uma ênfase a mais, cada vez é mais fácil de assistir a Fórmula 1, né? Então atinge o público maior. Eu acho legal também porque não só na Fórmula 1, acho que o público vem crescendo muito
nas categorias de base, né? Pô, você consegue ver como, né, todos os pilotos, meus amigos, até eu mesmo, a gente até recebe uma atençãozinha a mais do que o normal. Então, eu acho que isso é muito legal as pessoas também poderem entender, porque às vezes você vê um cara que pagou para chegar na Fórmula 1, mas depois você vai entender que todo mundo pagou para chegar na Fórmula 1 Sem e que todo dúvida. mundo tem uma carreira brilhante para poder estar lá. Boa, meu Dudu. Fala Dudu, bonito, né? Fala fala bonito, né? bonito, fala bonito. Ô, E eu Dudu, já tive. Ô, galera, só pra vocês saberem, eu já tive esse cabelo. O futuro dele é esse cabelo. Então, só pra vocês. Vocês estão falando do Binotto, eles estão te chamando de Binotto, por causa do cabelo. Porque por causa do o óculos. Matheus Binotto tem o. Ah, é por causa do óculos, mas Toto Binotto, eles falaram, que o Toto tem o cabelo assim e o Binotto tem o óculos, é verdade. Ô, Dudu, você sabe que nunca se olhou tanto para as categorias, no Brasil, né? Para as categorias de base, velho. Vai, toca o pau lá, se prepara bem física, mentalmente, como seu pai te fala, porque cada vez mais a gente está abrindo os olhos agora, porque se a Band alcançou esse sucesso que alcançou, imagine com um piloto brasileiro. Então tá todo mundo de olho. Nós temos que botar alguém lá em cima. Tá? Obrigado, obrigado. Eu acho bem legal, mas uma coisa, acho que o único lado ruim de todo mundo começar a assistir é porque sempre tem o pessoal que acha que é comissário, né? Então, eu acho engraçado, quando tem acidentes e tudo mais, você sempre começa a ver teoria no Instagram com uns caras nada a ver e tudo mais, então eu Ah, gosto mas de curtir também. isso sempre vai ter, né? O velho julgamento. A gente tem que se olhar pro espelho, olhar o óculinho, tá bom, se deu tudo, né? Eu ontem, né, tava falando, não tive vergonha nenhuma de falar que eu tava com calor mesmo, porque eu tava. Então, depois que eu tomei um meio litrinho d'água ali, eu tava no pódio, tava bom já. Só não dei um gole na champanhe, porque, amigão, se você tá desidratado, uma vez que eu fiquei mais bêbado na minha vida foi na Malásia, já contei pra ele. Deu um golinho no champanhe no pódio, pensa, eu olhava assim, os jornalistas me fazendo pergunta, eles pareciam que ele tava assim, ó. Eu falei, nossa senhora, eu vou falar besteira. Mas Agora fala uma coisa, Dudu. Aqui, aliás, para vocês saberem, esse é o Dudu, Eduardo Barrichello. Aí tem o Fernando Barrichello, que vocês perguntam, como é que vai ser o Dudu na Fórmula 4 no Brasil? É o Fefo. Então, os dois estão correndo aqui. Dudu já está num estágio mais à frente. O que você acha dessa Fórmula 4 brasileira? Você não teve essa chance, né? Não tinha uma fórmula aqui no Brasil. Então, o que você acha disso? Eu acho muito legal, é lógico que é uma oportunidade mesmo para os meninos. Como meu pai disse, eu não tive a chance, né? Porque ainda não existia. E acho que vai estar muita repercussão. Muitos meninos que vão correr, não só meninas, né? Meninas também que vão correr. Eu conheço muito bem, eu gosto muito do kart. Até hoje, quando eu posso, estou aqui no Brasil, eu frequento as pistas para poder, né? Sempre entender o que está acontecendo, sempre estar perto deles, e eu acho muito legal. Eu honestamente já vi o carro, porque agora que eu estava testando em Barcelona tinha um carro já dos novos testando lá, então eu gostei muito do carro. É muito parecido com o meu, de estética, assim, ele é um carro muito parecido, logicamente que ele é muito menor, e a capacidade de aerodinâmica dele e tudo mais é mais baixa, mas eu acho que é um carro muito legal. O pessoal vai ter a oportunidade de andar nas pistas do Brasil, e você pode ver, acho até engraçado isso, né? Petekoff, Drogovic, o Sete Câmara, eu mesmo, as primeiras vezes que eu andei de carro no Brasil foram depois que eu já corria de carro mesmo, sabe? Então, é muito legal eles poderem começar no Brasil para depois, quem sabe, ter uma oportunidade, né, nos Estados Unidos, na Europa, que seja, mas que, por exemplo, o Drogovic correu agora no Brasil pela primeira vez, o Sérgio Sete Câmara também, se eu não me engano, o Petekoff quando testou também, então eu acho que isso é uma oportunidade muito legal deles poderem conhecer as pistas também. Eu fico lendo as coisas, tem uma pessoa que acabou de escrever, vai devagar, Fefo, que ele desceu o pé embaixo a primeira volta de Fórmula 3 e eu tava fazendo um stories e saiu muito natural. Eu falei assim, vai devagar, Fefo, filha da mãe. Boa, Dudu. Então, boa sorte. Dudu vai sentar no simulador. Quando ele tá aqui no Brasil, não tem vez para mim, no meu simulador. No meu não, no nosso, né? Então... Que é essa, pai? Pô, desculpa, mó da hora. Você gostou da minha caneca? Tem até um QR Code aqui, ó. Você clica, vai direto para essa corrida aqui. É bruto. Para a corrida Valeu. de Hockenheim? Lembram?
Eu fiz uma promoção. Isso aqui eu ganhei de um fã. Você clica no QR Code aqui, ela vai direto para a prova de Hockenheim de 2000. Legal. Valeu, Regi. Valeu todo mundo que tá assistindo. Valeu, Paco. Valeu, Dudu. Valeu, velho. Eu brinco bastante com essas situações das crianças, porque eles se confundem muito. Mas voltando aqui, teve uma pessoa, se eu não me engano, é uma mulher perguntando que ela viu que o Hamilton estava triste ontem. A gente não dá para saber, a não ser que ele declare alguma coisa, a gente não tem noção do que acontece, né? Tem muitas coisas pessoais que acontecem na nossa vida, aquela coisa toda que a gente não tem como saber, né? É que o piloto de Fórmula 1 ele fica muito exposto, então não dá muito para saber aquilo que acontece. Então, e aí perguntaram se o Fefo deixou de lado o futebol. Ele ama o futebol, tem um campeonato hoje que ele está indo, inclusive, mas ele decidiu querer voltar. Então, vai correr de Fórmula 4 no Brasil, sim. Quanto tempo ele parou, o Fefo? Ele ficou 2 anos fora. Basicamente, esses 2 anos de pandemia, ele ficou fora de automobilismo. Meninos, estão perguntando se a Fórmula 4 vai ter vida longa. Ela tá estruturada para isso. Vamos lembrar que no Brasil a gente já teve categorias de Fórmula boas. A Fórmula V, a Volkswagen tinha a Fórmula V e Fórmula Super V nos anos 70. Tinha a mais fraca, que era a V, e a mais forte, Super V, de onde saiu o Piquet, de onde saiu o Júlio Caio, de onde saíram pilotos, o Alfredo Guaraná Menezes, que se você não conhecer, foi um grande piloto. Enfim, revelou muita gente. Depois aliás, antes disso, sempre teve junto Fórmula Ford, que era no mundo inteiro a principal categoria de base, no mundo inteiro. O mundo inteiro tinha Fórmula Ford. Aí ela teve aqui a Fórmula Renault, a Fórmula Fiat, que era a Fórmula Future, que o Felipe Massa tentou fazer aqui. E aí, só que no mundo inteiro, você ia, por exemplo, para uma Inglaterra, que é um automobilismo muito desenvolvido, você tinha Fórmula Vauxhall, Fórmula Volkswagen, Fórmula Renault, Fórmula, você me ajuda aí, Rubinho, mais uma, tinha umas 8 fórmulas, tá? Então, sim, agora está tudo mais ou menos, algumas continuam existindo, que é para o cara que está começando, tudo, mas fica estruturado entre Fórmula 4, Fórmula 3, 2 e 1, né? Esse é o objetivo da FIA. É que a gente teve, né, o Regi falou de Fórmula Vauxhall, que é a Chevrolet do Brasil, que era a Opel da Europa. Chevrolet, escrevi. Então, era exatamente isso. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei quanto tempo depois a Opel veio para o Brasil, né, Chevrolet no Brasil, e que o pessoal ia para lá e já ciente. Então, o Brasil está tentando fazer com que o campeão tenha um acesso direto lá para fora. Porque o que faz um piloto chegar à Fórmula 1? Um início de carreira promissor lá. Né? Eu, quando fui, eu tinha 16 anos, muita gente sabe disso, eu corri com a carteira do meu pai por algum tempo, porque eu nasci no mesmo dia que meu pai, e a moça, graças a Deus, nunca olhou do lado, eu colocava as duas assim, uma atrás da outra, e ela nunca viu que eu tinha nascido em 1950. Mas, paizão é jovem, mas naquela época ele já estava mais com carinha, meio sem cabelo. Mas a verdade é que eu tive a chance de começar muito cedo numa categoria onde corria com Fórmula 1 e eu ganhava prova junto da Fórmula 1. Então você abre, né? Eu falei para o Dudu, o próprio Christian Horner, que correu, que tem a equipe com o pai, né? A Arden, é uma equipe que o Dudu treinou na Áustria, que foi segundo tempo por essa equipe agora, 2, 3 semanas atrás. Aqui no Brasil, ele veio falar para mim, falou assim, Eduardo has done very well in Austria. O Eduardo andou muito bem na Áustria. Essas são notícias que correm a todo momento. Isso quando o teu nome está em cima, tem que aproveitar. Quando está embaixo, tem que lembrar que a vida ela dá voltas e que você tem que estar preparado para o momento certo.
Lembrando que, olha que coincidência, a Fórmula Chevrolet, que eu tinha esquecido, foi onde o Felipe Massa ganhou o título no Brasil antes de ir embora, e a Fórmula Opel na Europa foi assim o título, eu acho que é o que mais revelou o Rubinho para cima, embora ele tenha também, não, você não ganhou a Fórmula 3000, né? Foi o Christian quem ganhou, mas O você Christian fez ganhou o ano anterior, o Christian ganhou o ano anterior, o Zanardi foi segundo, e eu fui para a equipe do Zanardi. Eu queria uma equipe italiana, então eu fui para a equipe do Zanardi e eu fui terceiro no campeonato, no ano seguinte. E o Christian em 92, o Christian chegou na Fórmula 1 em 92 e eu em 93. Então, tá certo isso. Eu me lembro muito bem desse campeonato que você ganhou na Renault em 90, em Jerez de la Frontera. 90, é isso aí. Aí eu fiz essa entrevista com você e naquela época a geração da TV não era a facilidade que tem hoje lá. Tá lá, entrega o material para o Jaime Brito, ele se vira para mandar para o Brasil. Naquela época a gente ia para um caminhãozinho da FOM, editava lá com um carinha da FOM, que era o Giampiero, que era cinegrafista e editava. E depois, amigo, para achar satélite para mandar isso para o ar. E, bom, para você ter uma ideia, eu fiquei gerando esse negócio, eu perdi 10 minutos da largada do GP. Olha só. Quando eu subi para a cabine da Fórmula 1, já tinha começado há 10 minutos. O Galvão estava sozinho narrando lá. Mas são coisas que ficam para a história. Ô, Regi, muita gente está me perguntando aqui do Gasly. O que aconteceu com o Gasly? Ó, a corrida, ela se desenvolveu para o Alonso porque ele foi em cima da melhor estratégia que na prova, depois que a gente assistiu, depois que a gente vê o pênalti, como ele foi batido, é muito mais fácil opinar. Mas o Alonso, ele parou muito tarde e fez funcionar. Os dois primeiros pararam mais cedo, mas eles tinham um outro tipo de pace, né? Um outro tipo de ritmo. Era muito superior. Eles podiam parar 3 vezes que eles continuavam ganhando a prova. Mas o Alonso parou mais para frente. O Gasly parou cedo. E quando parou cedo, ficou no meio do trânsito. Quando ele ficou no meio do trânsito, gasta mais pneu. Gasta mais pneu, tem que parar de novo. Quando parou de novo, aí acabou a prova, entendeu? E ali são questões de decisões. Você vai falar, puxa vida, mas será que eles não teriam que copiar o que a Red Bull faz? São irmãs, mas irmãs assim que um mora num estado diferente, não é muito Um é na fácil, Áustria, não. outro é na Itália. Exatamente. E especificamente falando, é exatamente isso. O Reinaldo Bolzan é um amigo antigo meu, acompanhou muito a Fórmula 1. Ele está perguntando aqui se na largada do Qatar, se na largada do Qatar o carro do Verstappen parou depois da linha amarela, se ele tinha que ser punido. Eu não sei se você viu isso. Eu confesso, Reinaldo, o Bolzan, eu estou te dizendo, eu voltei agora de Campinas, acabei de ver esse negócio agora num site, se eu não me engano, até no Boteco da Fórmula 1, que é um ótimo site. Agora, é muito difícil essa imagem, porque você tem que analisar primeiro, o farol já estava apagado há algum tempo, né? Ou não? Corrigir é assim, o que a gente tem que perguntar depois para o Felipe, né? O Felipe Giafone, até porque ele trabalha muito bem com todas as pessoas ali que sabem as regras, como os comissários, inclusive o Felipe sabe as regras completas. Mas assim, eu vi que ele parou um pouco além da linha amarela. A linha amarela não é a referência para que você pare o carro ali ou pare. Ali é uma referência para o piloto, porque o piloto está aqui, ele só tem essa visão aqui, assim, tá? Então ele vê a faixa amarela e ele para mais ou menos do jeito que ele acha. Só que tem uma margem que é a caixa o colchete da frente ali, entendeu? Então, você com certeza tem uma margem para cima ou para baixo de parar um pouco antes ou depois. O mais importante é que se você está dentro dessa margem e não se mexeu antes de apagar a luz,
tá tudo certo. Então, eu diria para você que não tem punição. E, se tivesse punição, teria dado na hora, e não foi o caso. Porque tem sensor, né? Teria dado o sensor fica embaixo. No Brasil, a gente filmou ali no grid para o pessoal ver. Então, é por aí. Não tem muito o que falar. Não tomou pênalti, é porque não era para tomar, não. Legal. Gente, falar da Fórmula 4, muita gente perguntando na Fórmula 4 como é que vai ser. Regi, Rubinho explica melhor a Fórmula 4. Vou resumir para vocês aqui. É um chassi Tatus fabricado na Itália. Importante que é o chassi 2022. É o chassi que vai ser entregue para os campeonatos de Fórmula 4 na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, onde mais tiver. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? É outro chassi, né? O outro chassi e outro motor também. Motor. Não segue a mesma... Não segue a tudo a mesma potência, mas não é a mesma coisa. Bom, um motor Abarth de 1.370 cilindros, 176 cavalos, a 5.500 rotações por minuto, câmbio de 6 marchas, especificações FIA, com todos os países do mundo. Então, para você ter uma ideia, a FIA está dando, não sei exatamente o número de pontos para superlicença. Provavelmente os 3 primeiros vão ganhar um número de pontos ali, pequeno, mas que para começar a pensar nos 40 pontos da superlicença. Os pneus, isso é muito importante. Pirelli, como quase toda competição no mundo, toda categoria no mundo. Só que a Pirelli estava querendo produzir os pneus no Brasil como ela já fez com a Stock Car. Só que a Fórmula 4 bateu o pé firme que ela quer o pneu igual do resto do mundo, ou seja, produzido na Turquia, exatamente no mesmo lugar da Fórmula 1. Né? Serão 6 etapas, com 3 corridas em cada uma, quer dizer, 18 corridas, dá para o piloto andar bastante. Né? Tem treinos, alguns treinos. Tem alguns treinos. Não foi ainda especificado o que vai fazer, o que vai ser, mas vai ter algum treino, até porque é uma coisa que é muito cara e que tem que até ser revista na Europa, mas o treino de Fórmula 4 na Europa é livre. Alguns campeonatos, o italiano acho que é livre, alguma coisa assim. E o que faz? Você tem que deixar o garoto aprender. O garoto tem que treinar para poder ter noção de tudo aquilo, porque mais para frente ele não poderá treinar. Só que, às vezes, o campeonato de Fórmula 4 fica mais caro que o da Fórmula Regional, por exemplo, que é o do Dudu, por treino. Né? Então, tem uma situação de... Mas o Brasil, eu tenho certeza que vai deixar treinar alguma coisa, não tanto. O Regi, só para você saber... Não vai levar muito custo, né? As pessoas perguntam muito aqui dos brasileiros, né? Então, eu estava aqui mexendo, vi que o Drogovic entrou e chamei ele 2 vezes, mas infelizmente ele não conseguiu entrar. Não sei se ele está numa situação de internet que não está boa, tal. Mas a gente, eu e o Regi, não só temos aqui os comentários de Fórmula 1 e responder as perguntas que você tem para fazer, mas esse é um espaço também para os pilotos poderem entrar, poder falar, não só o Serginho, não só o Max, o Felipe, ou seja, né, o Dudu que está aqui, tem com certeza o Drogovic seria muito bem-vindo para contar um pouco da história dele aqui, até porque vocês são fãs mesmo, né? Quem está aqui, essas 2.250 pessoas, que aliás nós chegamos a 6.000 pessoas logo após o Brasil, porque a gente estava naquela coisa do amor ao esporte. Inclusive estão me perguntando se eu mostro os troféus aqui, ó. Esses aqui de cima são todos de P1 de Fórmula 1, ó. Então, um dia eu faço uma live só mostrando eles, mas os do topo lá são de Fórmula 1. O pessoal tá pedindo, mostra aqui. Eu adoro essa minha... Para quem não sabe, tem que ser 11 ali, né? Mas é capaz de ter 12 porque tem um do Schumacher, não tem? Aquele eu falo e não tenho vergonha, não. Aquele da Áustria lá eu peguei para mim. E aquele que aparentemente ele devolveu lá de Indy, ficou para mim também. E eu falei para ele, você tem um monte, deixa para mim esse aí. Ele deixou. A pergunta de todo mundo aqui.
O que a Mercedes pode ter feito de tão diferente para o carro do Hamilton ter melhorado tanto? Eles estão constantemente adaptando o carro para situações, não só melhorando parte aerodinâmica, aprendendo situações de pista. Ó, Morren, tudo bem? Eu diria para você, Regi, que eles estão tão fortes no simulador e o pessoal ali da Mercedes estava me contando que hoje em dia eles estão muito felizes com tudo aquilo que está sendo feito. Tanto é que ele me falou que em Silverstone, todo dia após o treino, tanto da sexta quanto da classificação de sábado, e da sprint no sábado, o Hamilton foi para a fábrica, que é ali a 10 minutos de Silverstone, pro simulador, para continuar testando. O teste é definitivamente essencial para todo mundo, e as equipes, a Fórmula 1 é grande por causa disso. Não tem barreira. Cada vez que a FIA estabelece limite, porque tem que ter limite, né? Senão as pistas não comportam a velocidade aumentando, os engenheiros vão lá e vão buscando melhorias, e isso a gente vai ver fundamentalmente em 2022, que as restrições são maiores. Quero ver quais são os caras que vão começar a criar coisas mais cedo, né? E aí a Red Bull é uma dessas candidatas aí, porque tem lá o pessoal de aerodinâmica do Adrian Newey, que é muito bom, né? Não, e assim, é um trabalho tão árduo, né? O pessoal está falando assim, o Adrian Newey tem que ser considerado uma lenda enorme. Assim, no mundo da Fórmula 1, como desenhista aerodinâmico, se não foi o maior, é um dos maiores, porque é um cara que inovou. Leyton House, quem lembra Leyton House de Maurício Gugelmin? Aquele carro meio cor medley que eu tinha na Stock Car, assim, mais recente para você que é mais jovem, mas aquele carro foi revolucionário. Aquele carro tinha um motor que, se eu não me engano, tinha mais de 100 cavalos a menos que a galera do topo, e de vez em quando andava muito junto. Chegava numa prova quando pegava asfalto liso, porricar, nossa. Então, é muito isso. Então, o cara é um fenômeno. Perguntaram aqui, o Piquet tem alguma influência na performance do Max? Olha, é assim, o Max está muito feliz porque a namorada é filha do Piquet. Se ele tem uma conexão, não dá para saber. Mas eu diria para você que é muito mais o estado de felicidade da pessoa estar bem com ela mesma, de ter um relacionamento, né? Tudo isso tem influência quando você entra no carro. Não tenha dúvida que todos nós temos os nossos dias de acordar com o pé esquerdo, né? Você acorda mal-humorado, acorda... Tem momentos assim. Mas os melhores são aqueles que conseguem tornar o dia ruim em um dia que você fala assim, pô, foi bem, hein? Porque eu acordei bem pesado, aquela coisa toda. Porque dia bom, todo mundo faz vingar. Então... Deixa eu explicar por que eu fiz essa cara assim. Não, porque o Verstappen não é desse tipo, não é um cara de ouvir ninguém, não. Ele está lá na dele, está feliz, está bem, está andando muito bem, está num ponto, acho que no melhor momento da carreira dele, e ele manda na equipe. A equipe faz o que ele quer e acabou. Então não vai pedir opinião de ninguém, não. Até porque, se eu conheço o Piquet, se o Verstappen falasse alguma coisa desse tipo, ele ia falar assim, amigo, minha época é outra, completamente diferente, não vou me meter na Fórmula 1 de hoje, não. Com certeza é isso, vocês podem ficar sossegados quanto a isso. E perguntaram aqui de dois pilotos que a gente também não falou. O Stroll teve um fim de semana muito forte, tá? Muito, muito positivo. Vinha de corridas que estava bem para baixo, dando as reclamadas, tendo uns erros. Ele é o cara que, quando não está bem, dá um soco no volante. Um volante daquele, mais ou menos uns $150 mil, viu, gente? Então, eu sei disso porque... Vocês lembram quando eu bati em Mônaco? Você lembra, Regi? Eu peguei a tampa de um bueiro aberto, subi para o cassino. A hora que eu virei, o carro começou... Bum! E ali eu joguei o volante para fora, não assim, porque as pessoas falaram assim, esse cara jogou para fora, ficou bravo e tal.
Para Gente, tentar eu sair, queria né? sair do carro. O cara tava, os caras subindo ali com aquela super estreito, né? Mônaco, eu falei para vocês, são 10 passos. Quando a gente estava lá em Mônaco pela Globo, eu fiz os passinhos lá para você entender o quanto largo é. E eu queria cascar fora do carro. E eu sei, porque esse volante quebrou. E o cara falou para mim, se puder não jogar, você ia fazer um negócio que a gente tá precisando de uns volantinhos a mais e tal. Então, são 150 mil dólares naquela época, imagina, Naquela agora época. pode ser mais. Mas naquela época eu já tinha tantos botões, né? Então, pode ser que não tenha mudado muito. Gente, queria responder mais uma ou duas aí para vocês. Queria dizer o seguinte, está na cara que eu estou meio cansado. Hoje lá em Campinas, Rubim, a gente falou para 150 pessoas, tipo clientes e agências e tal, o pessoal da Band, foram os diretores todos, né? E quando eu terminei, eu desci, o Rodolfo falou para mim, cara, você está com cara de cansado. Foram 3 corridas seguidas. Uma corrida seguida, você não trabalha só sexta, sábado e domingo, você trabalha a semana inteira, né? Sim. O Grande Prêmio, para mim, começa mais ou menos na quarta e termina agora, a hora que a gente terminar a live é quando termina. Então, essa semana agora eu vou descansar um pouquinho. Mas é Boa. isso. Mas é sempre Estão bom falar com perguntando você. aqui, acho que eu não lembro o nome de quem perguntou, falou assim, Regi, qual é o peso do Prost na evolução da Alpine? Eu respondendo pelo Regi um pouquinho, eu falaria para você, se ele não tivesse um peso ali dentro, Não não é estava ali. só pela aparência dele, porque o cara deve Não apitar é só alguma por coisa. aquele nariz bonito que ele Não estava é ali. só pelo... Com certeza ele deve ter algum tipo de peso. A pessoa não fica ali por tanto tempo. Ele sempre foi Renault, né? Então, se você pensar bem, ele sempre esteve, quando não Mas você esteve guiando, e sabe quando que guiou também, né? Você sabe que eu entendo até essa pergunta, porque o Prost, pela personalidade dele, que eu conheci bem, que é agitado, o cara agita aqui, agita ali, ele estava sempre muito em voga, né? Muito em alta. Ele fica muito na dele ali, quietinho. Essa dúvida eu acho que justifica, porque Sim, eu esperava ver o Prost ali mais discutindo, né? O negócio, mas sem dúvida ele tem sua influência lá, com seu trabalho certeza. lá Não também. tem. Assim, é alguém de muita experiência, né? Por exemplo, eu aprendi muito com vocês durante a transmissão. Tanto o Felipe quanto o Max ficam sempre buscando coisas novas, assim, coisas que da minha época para agora mudaram. Mas os 19 anos tem peso, né, Regi? Tem coisa lá que você, quando eu ia falar, você ficava de olho, porque tem peso. Assim, vai falar que o Prost, com toda a experiência, não leva algo para a Alpine? Com certeza, porque eu ali na transmissão, às vezes tem mais impacto por ter passado tanto tempo na Fórmula 1 e saber, aquilo é muito natural, né, de você falar. E com certeza o Prost deve ter isso com a equipe. Até me perguntam, Rubinho, por que você não vai para uma equipe? Porque eu ainda tenho tanto amor por guiar o carro de corrida, que se eu for um chefe de equipe daquele lá, quando o cara der uma reclamadinha, eu tiro o cinto dele, puxo por aqui, ó, sento eu no carro e vou eu guiando. Então eu ainda não estou preparado para ser chefe de equipe, eu quero é guiar. Tenho certeza que se tivesse uma equipe brasileira lá, você estaria lá certamente orientando todos esses moleques que ainda vão chegar lá. Bom, gente, isso aí. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, Rubinho, o meu está sempre travado isso aqui. Eu ponho para cima, como você me falou, mas Ele tá fica sempre travado? travado. Porque eu acho que quem entra depois não tem a velocidade que você tem aí de ver as perguntas. Eu acho que é isso. Mande um abraço para os Marshalls do Brasil. Eu mandei, né? Falei para todos os bandeirinhas, todos os comissários. Mandei um abraço, mandei meus parabéns. É uma coisa que vocês fazem um grande trabalho, não só pelo trabalho, mas pelo amor, né? Por Amor estarem puro. ali 4 horas da manhã, naquela coisa toda de muita... Tem que ter muito amor para ser um bandeirinha, para ser um Marshall, né? Como vocês falaram. Então, Amor tamo puro, junto. amor puro, eles não são, nenhum deles é profissional, cada um tem a sua tarefa, sua função, sua profissão na vida.
é uma dedicação total. Vou chegar 4 horas da manhã lá. E outra coisa, não é só no Grande Prêmio que eles trabalham, tem um treinamento intensivo durante o ano todo. Eu já fiz, já acompanhei esses treinamentos várias vezes. Esses caras têm um enorme valor. E desses do Brasil, ainda, em especial, pela sorte também que eles tiveram, aqueles 2 que resolveram levar a bandeira ali e fazer com que o Hamilton visse a bandeira, né? É isso. Certamente ele não estava pensando nisso. Quando ele viu a bandeira, ele falou: opa, é a minha chance. E fez um negócio que é muito de dentro dele. Então. E galera, vocês perguntaram se nós iremos participar das 500 milhas de kart? Sim, eu e meus 2 aqui, Dudu e Fefo. Esse ano, eu já acredito que tenha sido divulgado, as 500 milhas serão em Interlagos, então, diferente, nunca foi lá, então, com certeza, a prova está para o dia 30 de janeiro, e se Deus quiser, a gente vai estar presente. 30 de janeiro, e sabe o que é muito bom fazer lá? Claro que para mim não existe coisa melhor do kart brasileiro, do kartismo brasileiro, do que a Granja Viana, mas é legal que essa estrutura que tem a Granja Viana de manter aquilo impecável, principalmente chefiado pelo Felipe Giafone e o Marcello, eles vão levar para Interlagos uma coisa que Interlagos, Rubinho, eu não vi ultimamente, mas me disseram que está abandonada, que ele é o cartódromo Ayrton Senna, não podia ser abandonado. Então, para as 500 milhas, certamente eles vão dar um trato naquilo que vão deixar muito legal, né? Eu não vou eu vou encerrar minhas férias lá na praia antes para vir ver essa corrida imperdível aqui, e quero ver essa turma aí de vocês. Tá bom. Regi, então vai descansar, tamo junto, e para quem gosta das minhas aventuras, esse fim de semana estou na Argentina, corro a minha última prova no Super TC 2000. Eu decidi parar, até porque tem sido muita viagem. Eu amo as corridas, amo tudo, mas o Fefo voltando a correr, eu também quero estar mais presente, quero poder estar construindo. A gente tem ali, a gente é muito unido, graças a Deus. Então, estou ali do lado, quero estar um pouquinho mais do lado do Fefo, um pouquinho mais livre para poder viajar quando precisar também, para estar com o Dudu. O Dudu irá fazer novamente o campeonato de Fórmula Regional Alpine, então uma segunda chance por uma equipe um pouco melhor. Daqui um pouco mais para frente a gente vai poder anunciar a equipe que ele vai correr, mas uma equipe que, se Deus quiser, vai dar as condições para ele ter um ano muito melhor. Dá para entender essa decisão tua, porque quantas corridas são de um ano na Argentina? Como a Stock são 12, né? Então é muito legal. Os argentinos, vocês não têm noção. Tinham 30 mil pessoas. Até eu li aqui uma mensagem, esqueci de responder. Não era fake as pessoas em Santa Cruz, não. Não tinha muita gente, tá? Porque até estão começando a liberar o evento, estavam pedindo carteira de vacinação, estão super coerentes o pessoal do Sul, mas não era fake, não. Tinha gente lá, então foi legal ver um pouco mais de público, mas a corrida de Córdoba tinham 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Você imagina, no meio ainda, né? Estamos ali numa situação, você não sabe a pandemia, tá? Mas 30 mil pessoas em Córdoba. Ou seja, uma loucura. Fazia 1 milhão de anos que eu não pegava um trânsito daquele saindo do autódromo para ir para o aeroporto. Então, muito, muito legal. Tenho um coração muito agradecido à Toyota. Continuo como piloto Toyota, como embaixador, como tudo. Mas me despeço do automobilismo argentino. Foi muito legal bater roda com eles. E vou lutar. Ganhei a primeira de Córdoba lá e estou lutando para encerrar o ano em alta com a Toyota. Quem sabe ganhar em Buenos Aires, que foi sempre em Buenos Aires, querida. Chola amo. Que autódromo, que saudades que eu tenho daquilo lá. Tem chance de campeonato? Você não tem, não, né? Não, eu fiquei 6 meses fora, né? Então, não tem como. Mas dá para subir umas posiçãozinhas ainda, dá para chegar entre os 10 primeiros.
Tá bom, gente. Rubinho, brigadão. Valeu, Regi. Desculpa o atraso aí. Temos mais 2 batendo roda pela frente, depois da Arábia Saudita e depois de Abu Dhabi. Depois Mas nós nas vamos férias pensar, a gente vai bolar, hein, meu? nós vamos pensar no que fazer uns 2 durante as férias aí, então, para a gente bater um papo, esperar E talvez. ó, a gente já tá falando, estamos falando com a Band, ô Band, a gente vai fazer o Batendo Roda ainda aí, viu? Pô, não queria falar nada para vocês não, mas a gente, eu agora que fui ali na Band, fui dar uma olhadinha, não sei se vocês gostaram da minha participação, mas ó, é perto de casa, eu conheço a entrada ali, ó, eu já sei onde aperta o botão do REC, vocês estão fritos agora, vamos fazer tudo funcionar. Nós vamos fazer esse programa lá. Pode Tá estar bom. certo. E olha que legal, com a participação de todo mundo entrando. Todos esses pilotos, os Drogovic, É o isso. Coletti, os Fittipaldi, Enzo e Pietro, Dudu, Fefo, todo mundo que estiver chegando lá, olha que legal. Não só os que estão fora do Brasil, os que estão no Brasil também. Olha que boa ideia. Fechado. Foi muito legal. Gente, um Valeu, abraço Regi. para vocês. Obrigado. O Rubinho grava ali para gente e vai para o meu canal Automotor por Reginaldo Leme, tá bom? E Fechou. olha aqui, vocês seguidores do Rubinho aí, 1.100.000, dá uma carinha para mim lá, @Regileme, pô, no meu Instagram, que aliás, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o Instagram gosta quando começa a subir. Teve o assunto do GP do Brasil também, você lembra? Cara, começou a subir, teve um dia que subiu 3.000 no dia, tá? Então, continue assim, dá uma força para mim lá, @Regileme, tá? Tamo junto, Regi. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.